Graça e paz, família de Deus, povo abençoado pelo Senhor. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma nova série que vamos dar início. Nós terminamos uma na semana passada, no domingo, e sobre as 7 igrejas da Ásia. E agora, nesse próximo domingo, nas nossas reuniões dominicais, vamos estar falando sobre enfermidades espirituais. Vamos começar essa nova série e eu gostaria que você pudesse refletir. Talvez você esteja se perguntando, né, o que são essas enfermidades espirituais, mas nós vamos falar sobre 3 aspectos disso. Nós vamos falar sobre a origem dessa enfermidade, ou dessas enfermidades, eu prefiro dizer que é uma enfermidade, né, mas com várias consequências. Depois vamos falar também sobre a solução para isso e o propósito pelo qual o Senhor promove a cura para nós dessa enfermidade. E talvez você se pergunte, eu quero deixar o texto base aqui para você também poder refletir, caso você queira aprender um pouco mais sobre esse assunto, você é nosso convidado para estar participando aqui dessas próximas semanas onde vamos falar sobre esse assunto. Observe que no versículo 31 e 32 de Lucas capítulo 5, Jesus diz o seguinte aos fariseus: Eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes, ou em algumas traduções, os enfermos. Versículo 32, Jesus repete uma fala muito parecida, talvez usando um recurso literário que hoje, talvez se me fale a memória, chama paralelismo. Jesus diz o seguinte: Eu não vim para os justos, e sim convocar os pecadores ao arrependimento, ou chamar os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus fala uma fala bem parecida nesses 2 versículos, nós temos que entender que ele está associando os sãos, do versículo 31, com os justos, do 32. E os enfermos, do 31, com os pecadores, do 32. E aí você se pergunta, então, como vamos chegar nessa conclusão? Observe que, então, que Jesus fala de uma enfermidade que no versículo 32 ele dá nome a essa enfermidade, que é o pecado. E ele diz que deve chamar as pessoas para o arrependimento, os pecadores ao arrependimento. Mas nós temos que observar algo nesse texto, que os fariseus, questionando a Jesus e seus discípulos, por que foram fazer uma refeição na casa de Levi, ou Mateus, que era um publicano, e o publicano era um grupo de pessoas que sofria ódio por parte dos judeus, porque eram pessoas da nação de Judá, que eram funcionários do poder romano para cobrar impostos, muitas vezes abusivos, né, e muitos deles cobravam até mais do que o governo romano exigia. Então ele era um grupo de pessoas que era muito mal vista pelo povo judeu. Então, para aquele grupo de pessoas, Jesus ir fazer uma refeição na casa de um suposto traidor da nação era um desrespeito e algo muito assim, vergonhoso para a nação. Para um profeta, como eles viam Jesus, não enxergava, a maioria deles ainda não enxergava Jesus como Messias, como nós enxergamos, e depois alguns deles também vieram a enxergar. Mas observe que nós temos que observar 2 coisas aqui. Quando Jesus fala isso aos fariseus, quando Jesus usa o termo são e justos, na realidade Jesus está sendo ali um pouco irônico com eles, porque nós sabemos que não existem pessoas que sejam justas, né, se não for por intermédio de Jesus, se não passar pelo processo da cura dessa enfermidade. Porque nós sabemos que todos são pecadores. Nós somos justificados em Jesus Cristo. Sem Jesus não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Mas nós temos que entender que a partir de Cristo essa realidade pode ser transformada. Mas observe que quando Jesus usa esse termo, Jesus está sendo irônico com eles. Na verdade, quando eles foram criticar Jesus e seus discípulos, vocês estão comendo com pecadores e publicanos. Ou seja, quem são os pecadores? Sendo que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que não peca se faz mentiroso. Então, na verdade, é porque os fariseus se colocavam numa posição de superioridade e por isso Jesus acabou sendo irônico com eles ali. Mas os enfermos são os pecadores. E todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos de cura. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós vamos falar sobre esse tipo de enfermidade, sobre esse propósito que Deus tem de produzir cura na vida das pessoas. Jesus chama as pessoas ao arrependimento. Jesus chama as pessoas para se aproximar dele para serem curados. E nós vamos entender aqui como isso se torna verdade na vida de uma pessoa e o propósito pelo qual Deus chama as pessoas ao arrependimento para que eles sejam curados. Porque se o enfermo é o pecador, é a pessoa que é rendida ao pecado, é que nós temos que fazer a distinção também, aquele que está rendido ao pecado, nós pecamos, mas nós não estamos vivendo no pecado. O termo pecador, muitas vezes usado no Evangelho,
se refere a pessoas que estão rendidas ao pecado. Nós vamos ver essa diferença descrita lá na carta de João, se não me engano, 1 João. Nós temos que entender isso. Então, preste bem atenção. Quando a pessoa está enferma, ela vivendo no pecado, ela precisa alcançar a cura. E é sobre isso que nós vamos falar durante essas próximas semanas. E você é o nosso convidado especial para participar conosco aqui. Amém? Deus abençoe. Se você sentir no coração de aprender um pouco mais sobre esse tema, participe conosco aqui. Será um prazer receber você e sua família conosco. Deus abençoe.